Bom, dando continuidade, segurança na operação com furadeiras e parafusadeiras. Vamos entender melhor. Bom, existem os cuidados gerais com todos os equipamentos, tá? Então, todo equipamento deve ser aterrado eletricamente em todas as máquinas e equipamentos elétricos, assim como quaisquer componentes metálicos passíveis de energização acidental, como betoneiras, elevadores e bebedouros, tá? Alimentação elétrica. O cabo não deve ficar solto no chão, aéreo ou embutido, né, no piso de forma inadequada. Tá? Tem que estar tudo adequado conforme a NR10 preconiza, né? Serviços em eletricidade. Deve ser protegido por eletroduto ou com duplo isolamento, tá? E evitando, logicamente, amassamentos, né, desses cabos. Proteger quanto a intempéries e impactos acidentais. Observação: é recomendável o uso de disjuntor DR em todas as ligações elétricas. Aí vocês perguntam, mas é uma extensão. Aí existe disjuntor residual para extensões também. Tá? Procure verificar com o eletricista do seu serviço, da sua obra, ok? Para esse dispositivo. Cuidados gerais ainda. O quadro geral de distribuição deve ter os seus circuitos identificados, tá? Para que não haja perda de tempo em verificação de qual setor eu vou desligar. Outro, é proibido fazer gambiarras, tá? Gambiarras não é permitido, né, em locais de trabalho. Cabos e fios elétricos não devem obstruir circulações de pessoas e materiais. Olha aí que eu falei, tá? Não pode ficar atravessando a rua, tem que ter proteção, tem que estar isolado, longe, né, de pessoas e de circulação de materiais. A porta do quadro de energia deve ser protegido com cadeado ou outro tipo de tranca, de modo que impeça o acesso de pessoas não autorizadas. Tá? Somente o eletricista é autorizado, né, a manusear e fazer manutenção em quadros elétricos. Né? Nenhum outro profissional deve ter acesso, tá, a quadros de energia. E por fim, o esquema unifilar atualizado desses quadros de energia para que não ocorra nenhuma perda de tempo e ineficiência do trabalhador em elétrica. Tá? E outra observação: é recomendável o uso de disjuntor DR em todas as ligações, inclusive nos quadros elétricos. Furadeiras e parafusadeiras, vamos ver? Elas também necessitam, né, de uma verificação antes do uso, tá? Verifique se o fio não está quebrado ou não apresenta cortes ou fiações elétricas expostas. Evite choques elétricos, tá? Inspecione a sua máquina, o seu equipamento, antes de iniciar o serviço, porque depois que se inicia o serviço, aí a sua atenção não vai mais ficar voltada para a ferramenta, e sim para o trabalho que está sendo executado. Identifique a voltagem do equipamento. E para encaixar a broca ou o bit, né, de ferramenta que você vai utilizar, você deve colocar ela em pé, escolha a broca ou o tipo de material que será perfurado, para o tipo de material que será perfurado, encaixando-a no mandril. Faça um alinhamento de centro dessa broca e o aperto com as mãos, né, através da chave do mandril. Tá?
não é para colocar alicate, não é para bater com martelo, não é nada disso, é com as mãos. Né? Se você quiser dar um outro aperto, retire da posição, coloque em outra posição a chave do mandril e faça outro aperto, tá? Só assim você consegue uma maior fixação, tá? E a observação é certifique-se que a máquina, né, esteja desligada da tomada de força nesse momento, tá? Não vá trocar a ferramenta da furadeira e parafusadeira com ela ligada na tomada, porque acidentalmente pode-se acionar o movimento da máquina. E aí, nesse momento, você pode ter um acidente, né? Utilize os EPIs básicos: calçado de segurança, protetores auriculares, máscara de proteção respiratória contra poeira, óculos de segurança, né? Todos aqueles que necessitam para a área que você vai executar o serviço, tá? Não esqueça do martelo, chave de mandril, brocas e outros acessórios indispensáveis para o serviço com esse tipo de ferramenta. Para materiais pesados, né, para perfurar materiais mais pesados, trave o botão do gatilho e segura a furadeira na parte superior. Posição do corpo. Em todas as posições, permaneça sempre com o tronco reto e as pernas abertas, de forma a ter uma boa base de apoio e evitar esforços desnecessários da coluna. Tá? Posicione a máquina no eixo de furação, tá? Procurando não fazer esforço lateral, né, na broca durante a furação. Empunhadura horizontal, vemos a empunhadura horizontal, utilize a empunhadura de modo horizontal quando for executar serviço em posição abaixo da linha do ombro, tá? E muito cuidado com o esforço, né, das duas mãos para a pressão na broca. Empunhadura vertical. Para execução de trabalhos leves, posicione uma das mãos na empunhadura alinhada em paralelo com o corpo e a outra diretamente sobre o gatilho. Para aumentar a vida útil do equipamento, guarde-o corretamente. Enrole o fio com cuidado, solto e organizado, sem prendê-lo à máquina, né? Então, você fazendo isso, aumenta a vida útil do equipamento, né? Da extensão dele, de todos os componentes dele. Para evitar que a chave de mandril se perca, prenda no suporte indicado conforme a figura aí, né? Essa é a posição correta para se guardar a chave do mandril. Evite tracionar o fio enrolando ao redor da máquina. Não, jamais faça isso, né? Que isso pode danificar tanto o fio quanto a máquina, tá? Dicas de segurança para evitar acidente: ligue o equipamento em uma tomada ou extensão posicionada longe de qualquer fonte de água. Mantenha o equipamento longe de pias, banheiras, superfície molhada e locais úmidos. A extensão deve estar sempre ligada a um disjuntor, né? E nunca posicione a extensão sobre água, né? Jamais faça isso. Mantenha as suas ferramentas, área de trabalho, espaço de armazenagem limpos e secos e longe de materiais inflamáveis, tá? A limpeza é muito importante para garantir, né, a segurança e evitar acidentes. Então, organize seu posto de trabalho, verifique, né, o local onde você vai começar a executar o serviço e verifique se eles estão limpos e secos, tá? Para você iniciar o serviço.
Se for realizar trabalhos em locais altos, utilize um sistema trava-queda no aparelho e atender ao disposto da NR35, que é trabalhos em altura. Tá? O local deve estar isolado com cones e fitas zebradas, conforme preconiza também a NR35. Mantenha os fios da furadeira longe de materiais cortantes, a fim de evitar curto-circuito. Gente do céu, não é para deixar o fio perto de arestas cortantes, de máquinas, de passagem de portas, né, de metal, onde possa ocasionar a ruptura do isolamento desse fio. Não permita que isso aconteça, tá? Não utilize as extensões desse modo, que aí pode danificar o equipamento e causar acidentes ao usuário. Dicas de segurança ainda: utilize calçado de segurança e evite o uso de roupas abertas, luvas, colares, crachá e outros adornos que possam encostar no equipamento e causar acidentes graves, né? As pessoas que usam cabelo comprido devem manter os cabelos presos ou dentro de toucas, né? Para não sofrer agarramento, né, nesses pontos de máquinas, né, tão úteis para o nosso trabalho, mas também tão perigosas, né, para os usuários, tá? Verifique parafusos, porcas, travas e partes removíveis, certificando que estejam bem apertadas. A máquina que sofreu manutenção deve estar revisada, né, com todos os apertos de partes removíveis dela, né, colocadas, tá? Sem exceção. Desligue sempre o aparelho quando for limpar, guardar ou estiver em uso ou não estiver em uso. Quando for fazer pequenos reparos e mudar de broca, e quando for conectá-lo ou desconectá-lo à tomada, né? Então, sempre fazer isso com ela fora da tomada, tá? E desliga o aparelho puxando pela tomada e nunca pelo fio, que isso danifica a extensão da máquina, né, minha gente? Vamos usar o aparelho, o equipamento de forma correta, né, para não danificá-lo e aumentar a vida útil desse equipamento. A prática de girar a furadeira para largar o furo na marra não é aconselhável. Isso aí, né, pode provocar a quebra da broca, fazendo com que ela seja projetada em direção ao corpo do operador da máquina. Certamente vem com uma força, né, para lesionar o trabalhador que está executando o serviço. Então não faça isso, né? Utilize uma broca mais larga para fazer o alargamento do furo, ok? Não vá largar com a mesma broca, porque pode partir e atingir o trabalhador. Mudança de direção durante a furação inclinada ocasiona o deslocamento do diâmetro do furo e a quebra da broca, como a gente falou anteriormente, podendo causar risco de acidentes ao operador. Muito óbvio isso, né, gente? Então, vamos usar de forma consciente e segura os equipamentos. Que broca usar? Existem brocas indicadas especificamente para furar madeira, metal e alvenaria. Aprenda a reconhecer cada uma delas. Veja só, a broca em aço carbono, com pontas bem finas,
são utilizadas para furar madeira. Algumas possuem 3 pontas, com a ponta central localizando perfeitamente o centro do furo, evitando que escape do ponto inicial durante o trabalho. Já as brocas chatas são indicadas para fazer furo de meia polegada e 3/4, né, para alargar a furação, né, são utilizadas essas brocas chatas. Broca de aço rápido são brocas helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita, indicadas para furar metais. Olha aí, isso é uma broca, né? Muita tecnologia embarcada numa ferramenta. A broca de vidia, né? A broca de vidia são indicadas para furar concreto, tijolo e pedra. Possui uma cabeça cega e triangular e furam devido ao impacto, né? Posição da ferramenta deve ser posição martelete, né, da furadeira, ok? Ainda, né, na inspecionar o equipamento antes do uso, não utilizar o equipamento se houver qualquer irregularidade na parte elétrica ou na parte mecânica. Chame o responsável da área. Você não é eletricista, né? Você deve procurar a pessoa da área para lhe dar maiores informações. Treinamento e exames médicos, né, conforme o ASO determina o PCMSO da obra. Tá? Então, vamos fazer os exames, né, periódicos, admissionais, né, que a empresa solicita. Ficha de treinamento de segurança de trabalho específica para os operadores de serra, da serra de mão, né, que é a famosa Makita, que não só tem... Makita é uma marca, né? Mas aquela serra circular de mão, tá? Para serrar cerâmicas, tijolo, tudo que é material muito duro, ela vai executar o serviço. Exame médico audiométrico para operadores com periculosidade determinada pelo PCMSO. Então, essas pessoas que já acusaram algum problema, elas são monitoradas, tá? E vamos dizer assim, conforme o programa de controle médico de saúde ocupacional, elas estão sendo avaliadas para que esse quadro clínico, né, se reverta, né, para não adoecer no trabalho. Os EPIs, né? Sem esquecer dos EPIs para uso de furadeiras e parafusadeiras, a gente tem óculos de proteção imprescindível. Protetores auriculares de inserção, também por conta do barulho que vai ser executado, dependendo da superfície, dependendo da amarração dela, né? Esse ruído é potencializado, então você precisa ter protetores auriculares. Óculos de segurança a gente já viu, tá? Treinamento específico, né, para cada equipamento que você tem que ter e para os EPIs também. Máscara contra poeira PFF1 para garantir que não vai respirar nenhum pó em função do trabalho da furadeira. E luvas de proteção se necessário, tá? Não é recomendado o uso de luvas em ferramentas rotativas, tá? Outros EPIs eventuais necessários. Aí, dependendo da área, você vai precisar de mais um ou outro equipamento, tá? Para executar o serviço naquela área. Então, siga as orientações e as normas da sua companhia para garantir a sua segurança e de seus colegas no trabalho. Use a chave de mandril para apertar a broca, não vá utilizar chave de fenda e martelo.
certifique-se de que a broca está bem presa, evitando o risco de que ela se solte em altas rotações. Apertar com a chave do mandril. Proibido ser operado por funcionário não qualificado, não habilitado e não autorizado. Então, somente quem tem que usar essas ferramentas são trabalhadores treinados. Embora pareça simples o funcionamento da máquina, elas trazem riscos para quem executa a atividade com elas. Não cometer atos inseguros. Os atos inseguros são ações do próprio funcionário contrário às normas de segurança estabelecidas. Então, por favor, combata o ato inseguro durante o trabalho. Não trabalhar em condições inseguras aí é outra situação, vamos dizer assim. São deficiências técnicas da empresa que geram tempo e recurso financeiro para serem controladas, tá? Aí as empresas adotam o EPI como uma forma de minimizar as ações do acidente que poderá ocorrer. Não seguir rigorosamente as normas de segurança do Departamento de Segurança da obra e da empresa, tá, gente? Então, seguir as normas faz a segurança, tá? Em caso de acidente, chamar imediatamente o mestre e o Departamento de Segurança do Trabalho da obra, tá? É necessário verificar quais as razões levaram a acontecer aquele acidente. Tá? Sem buscar culpados, mas sim causas, tá? E controlando essas causas, você vai estar controlando os acidentes, tá? Próximo. Bom, o treinamento sobre furadeiras e parafusadeiras, gente, se encerra aqui, né? Espero ter elucidado algumas dúvidas, trazido algumas coisas novas para vocês e desejar a vocês um bom trabalho, né? Consciente e seguro, onde trará benefícios mútuos, né? Para a empresa e para você, um profissional, né? Capacitado, autorizado e treinado para um bom desempenho. Tá? Muito obrigado e agradecendo a presença de todos. E até breve.